Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo da nossa série sobre raça e racismo, em que eu falei sobre o lugar de fala e o lugar de escuta. Hoje a gente vai dar prosseguimento e eu vou falar um pouquinho a partir dos estudos e do trabalho do professor intelectual congolês, que hoje dá aula aqui na USP, em São Paulo, o professor doutor Kabengele Munanga. Ele é uma referência nesses estudos e esse meu vídeo inteiro hoje vai ser baseado na sua obra. O meu esforço aqui hoje vai ser mostrar para vocês a construção do conceito de raça e racismo. Se esse conceito ele foi construído, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que ele não é uma ideia natural, né? Ele é algo construído por seres humanos e que, portanto, atende a alguns grupos, né? E tem algumas funções no nosso contexto social. Raça e racismo são categorias sociais, portanto, construídas. Eu entendo que é preciso contextualizar a construção desses conceitos, e mesmo depois de toda a miscigenação, e a ideia do Gilberto Freire, por exemplo, de democracia racial, apesar da gente saber hoje que não existe uma democracia racial no Brasil, infelizmente, a gente ainda é reprodutor de maneiras de pensar e agir que são racistas, porque fomos socializados de maneira racista. Vamos lá. E etnia são dois conceitos distintos que até hoje ainda geram muitas confusões, né? Então, vocês precisam ter em mente que etnia fala sobre o conjunto de maneiras de pensar, de agir, o conjunto cultural. O conceito de etnia se refere ao conjunto de características culturais de um determinado grupo, como, por exemplo, a religião, forma de se vestir, de prender o cabelo, de falar, né? Tudo que está no âmbito cultural a gente entende como etnia, né? Raça, teoricamente, está ligado ao conjunto de fatores biológicos, características fenotípicas, como cor do cabelo, formato da boca, do nariz, dos olhos, cor da pele. Raça, portanto, estaria ligada ao conjunto de características biológicas, fenotípicas, enquanto a etnia está ligada às características culturais, tá? Compartilhadas por um grupo específico. De acordo com o professor Munanga, a ideia de raça no latim medieval era utilizado para designar uma linhagem ou um grupo de pessoas com ancestral comum e que, por isso, compartilhavam algumas características específicas, né? Ele diz que em 1684, o francês François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra raça. Nos séculos 16 e 17, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações entre as classes sociais na França daquela época. O conceito de raça era utilizado pela nobreza local, que se identificava como uns francos, né? Que era de origem germânica, e eles se colocavam como francos em oposição aos gauleses, que era a população local. A gente pode identificar como a plebe. Não apenas os francos se consideravam como uma raça distinta dos gauleses, mas mais do que isso, eles se consideravam dotados de sangue puro. Eles insinuavam que as suas habilidades eram especiais e as suas aptidões eram naturais. Eles se consideravam possuidores de aptidões naturais para dirigir, dar ordem e dominar os gauleses, né? Enquanto esses eram vistos como uma classe subordinada, como pessoas, um grupo de pessoas que não tinha capacidade intelectual ou capacidade de agência para estar no topo daquela hierarquia. E, segundo os francos, esses gauleses podiam ser até escravizados, né? Eles não serviam para muita coisa.
O conceito de raça pura foi transportado lá da botânica e da zoologia para legitimar essas relações de dominação entre sujeitos de uma mesma sociedade. Mas nunca houve características morfobiológicas que fossem comprovadas, né? Que comprovassem essa capacidade natural e inata desses francos, né? Desse povo de raça pura para dominar qualquer outro tipo de povos. A gente sabe que até o século XVIII, as explicações sobre o mundo vinham dos governantes e principalmente da Igreja Católica, né? Durante o Iluminismo, a época em que aflora essa tal racionalidade que a gente fala o tempo inteiro, os filósofos lançam mão desse conceito de raça que já existia nas ciências naturais para nomear esses outros povos que eles estavam descobrindo por aí. A gente, inclusive. Esses povos são olhados pelos descobridores como os outros. E esses descobridores, os europeus, eles se tornam o padrão, né? Eles já se entendiam como o padrão e a norma, mas a partir do momento que eles começam a conhecer outros povos com outros tipos de organização, outra cultura, outra forma de agir, de comer, de falar, eles entendem e aí eles passam a ter certeza absoluta de que eles eram a civilização mais avançada, mais desenvolvida e mais complexa. Então, eles passam a ser o exemplo, enquanto a gente, todos os outros povos, passam a ser vistos como os outros. Algumas características morfológicas eram utilizadas para determinar a raça, né? Como a cor dos olhos, como a cor da pele, o formato do nariz, da boca, o cabelo, o ângulo facial, do queixo, enfim. De acordo com o professor Kabengele Munanga ainda, esse crânio alongado, que era chamado de, vou ler para vocês, dolicocéfalo, né? Esse formato de crânio alongado era tido como característica dos brancos nórdicos, enquanto que o crânio arredondado, braquicéfalo, era considerado como característica física dos negros e dos amarelos. Ao longo dessa história, a gente tem contato com um antropólogo dos Estados Unidos, o Franz Boas. Esse cara, ele observa que a forma do crânio era muito mais influenciada pelo meio do que por questões raciais. Vocês devem ter tido contato com essa matéria no ano passado, quando vocês estudaram desenvolvimentismo, evolucionismo social, enfim, busca na cabecinha de vocês esses conhecimentos do ano passado, tá bom? E aí a galera começou a fazer o quê? Pesquisa para saber se o crânio, o formato do crânio podia dizer se uma pessoa era criminosa ou não. Aquilo que a gente chama de antropologia criminal, né? Antigamente, eles faziam medições do tamanho do crânio, enfim, os pesquisadores queriam achar algumas características biológicas que comprovassem tendências de comportamento. Só que as pesquisas dessa época foram tão diferentes e tão distintas entre si que a gente conseguiu perceber que não existia uma prova de que a biologia influencia o comportamento da pessoa. Ou seja, raça não é um conceito biologicamente comprovado, né? Mas é um conceito social, é uma construção social desenvolvida por seres humanos. Não tem nada a ver com biologia. A gente faz parte de um grupo de seres humanos e dentro desses seres humanos a gente não consegue distinguir biologicamente outras características. Então é importante, aqui, muito, muito, muito importante, que a gente tenha em mente que raça é um conceito social, não é um conceito biológico, não é um conceito biologicamente comprovado, né? É um conceito construído socialmente, né? Que serve a alguns propósitos. É importante ressaltar que isso de forma alguma significa que todos os seres humanos são iguais. Não somos iguais. O problema de toda essa discussão, e principalmente trazido pelo professor Munanga, né, nessa história do conceito, da construção do conceito de raça e etnia,
é que os brancos, eles resolveram hierarquizar essas tais raças humanas. E não só isso, eles se colocaram no topo da pirâmide social, no topo da hierarquia. E todos os outros estavam lá embaixo. E aí eu volto a falar para vocês, mais uma vez, mesmo já tendo repetido isso lá no outro vídeo, eu sou vista como branca aqui no Brasil. Se eu sair do Brasil, eu sou vista como latina, mulher latina, né? Eu não estou no topo da hierarquia. No Brasil, eu tenho alguns privilégios justamente por conta dessa construção falsa em torno da ideia de racismo. Ou seja, o problema foi que os brancos resolveram hierarquizar esses grupos de pessoas, eles se colocaram lá em cima, né? Botaram o restante tudo subordinado a eles, né? O branco era o exemplo, estava no topo, era o capaz de dirigir, dar ordens e pensar, né? E eles estabeleceram uma relação entre as características físicas e psicológicas. Os negros e as mulheres também, né, foram escolhidos para ocupar o lugar de estúpido, de desonesto, de incapazes, subdesenvolvidos. E os brancos, consequentemente, ocuparam o lugar do quê? Dos bonitões, dos mais inteligentes, dos mais honestos, né? Os mais inventivos, portanto, capazes de dominar os negros e escravizá-los. E aí, nesse segundo momento da aula, eu vou fazer uma distinção entre preconceito, discriminação e racismo, ok? São coisas diferentes e que a gente tem que entender por que são diferentes. Senão a gente acaba reproduzindo essas falas que a gente escuta por aí de que é tudo mimimi. Não é. A gente está aqui como cientista social, tentando entender o mundo à nossa volta e a gente desenvolve esses conceitos para que a gente tenha clareza do que a gente está falando. O que é o preconceito? O preconceito é simplesmente uma ideia ou uma opinião pré-concebida sobre determinada coisa, seja ela uma pessoa ou um grupo, né? Normalmente, o preconceito é fruto da ignorância sobre certo assunto ou ele é baseado em algum estereótipo. Já a discriminação é um ato, né, uma atitude com caráter negativo, onde a gente evita ou segrega determinado grupo ou pessoa por alguma característica que ela tem, né? Pode ser uma característica física, uma característica psicológica, tanto faz, financeira, de repente, é uma discriminação de classe, por exemplo. Já o racismo é a crença de que existem algumas qualidades específicas de acordo com grupos raciais humanos, né? A qual uma determinada pessoa pertence. E está embutido nessa ideia uma hierarquização social. A gente considera racista, então, uma pessoa que nega a ideia de raça como uma categoria social, né? E que, por conta desse pensamento, ela tem algumas atitudes que colocam como inferior uma pessoa a partir das suas características fenotípicas, né? E são consequências desse tipo de pensamento que foi desenvolvido ao longo dos séculos e que, mesmo hoje a gente sabendo que não tem uma validade científica, ainda faz parte do nosso inconsciente coletivo. A autodeclaração racial, por exemplo, nasce dessa ideia de que não existem raças biologicamente comprovadas. Você não pode dizer que uma pessoa é negra ou indígena simplesmente pela cor de pele dela ou pelo formato de nariz. A categoria raça, ela é uma ferramenta sociológica, ela pode ser usada como uma ferramenta sociológica, né? Mas não tem comprovação biológica de que somos diferentes ou de que temos algumas características específicas por pertencermos a algum grupo racial específico. Existe um caráter complexo nessa identificação racial, né? A identidade de raça se dá a partir de uma autoidentificação e do reconhecimento do grupo social ao qual aquela pessoa se declara, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a identificação racial, ela é relacional. Ela não depende só de mim. Eu não posso chegar aqui e falar, eu me declaro negra. Se o grupo brasileiro, o movimento negro brasileiro,
não vai me identificar como negra no contexto atual. Se eu não compactuo de algumas características culturais, portanto, étnicas, né? Lembra que no início do vídeo a gente distinguiu raça e etnia? Pois é. Então, não depende só de mim. Eu não posso chegar e dizer que eu sou indígena porque eu quero ser indígena. A autoidentificação racial, ela é relacional. Ela depende do grupo também entender que eu pertenço àquele grupo. A categorização oficial do IBGE, ela opera com 5 categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Essas 5. E é muito utilizada em países miscigenados como o nosso. Mas existe uma grande discussão acerca dessas categorias. A gente tem um sistema classificatório popular também, que opera com algumas nuances de cor. E a gente também tem o sistema classificatório binário, que é mais utilizado pelo movimento negro, onde são utilizados apenas 2 termos, o negro e o branco. Beleza, gente. Vamos fazer uma pausa por aqui? Qual foi o caminho que a gente percorreu hoje, nesse vídeo? Eu comecei falando que eu ia utilizar o pensamento do professor doutor Kabengele Munanga, né? Ele é congolês, mas ele dá aula aqui na USP, e que a base de todo o desenvolvimento do meu pensamento seriam os estudos do professor Kabengele. Falei também que é importante, para a gente entender hoje a ideia de raça e racismo, é importante a gente compreender a construção desse conceito, que nada mais é do que um conceito social, uma vez que não existem pesquisas científicas que comprovam algum tipo de raça de forma biológica. Nós seríamos humanos e não há dentro dessa categoria humanos alguma comprovação biológica que permita que a gente se subdivida. O conceito de raça, ele é uma categoria construída, então ela não é natural. Isso está entendido. A gente falou sobre a diferença entre raça e etnia, né? Que a ideia de raça estaria ligado às características fenotípicas, biológicas, como cabelo, formato do nariz, do crânio, boca, queixo, enquanto etnia está ligado às características culturais, como religião, forma de se vestir, de andar, de se portar. De acordo com o professor Munanga, os primeiros registros de utilização do termo raça, eles estão lá na França, né? No século XVI, XVII, quando existiam os francos e os gauleses, e que os francos se entendiam como uma raça superior. Eles pegaram emprestado esse conceito lá das ciências naturais, né? A ideia de raça da biologia, e transportaram essa ideia para uma hierarquização de povos. E o problema da utilização desse conceito de raça é que esses francos resolveram criar uma hierarquia onde eles se colocaram no topo da cadeia, colocando os gauleses, no caso deles, né, lá embaixo, e entendendo esses outros povos como incapazes, inferiores, subalternos, né? Enquanto os francos se achavam, eles acreditavam que eles tinham características inatas de dominação, que eles eram os mais inventivos, os mais inteligentes. Consequentemente, todos os outros eram os menos inventivos, os menos inteligentes. E que essa hierarquização é o grande problema dessa utilização do termo raça. A gente falou também sobre a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Preconceito é uma ideia preconcebida, a discriminação é uma atitude negativa de separação, de segregação, e o racismo é essa ideia de que existem grupos raciais diferentes e que existem características inatas de acordo com o grupo que você pertence. E, por fim, a gente falou um pouquinho, bem pouquinho, sobre a autodeclaração racial, como ela nasce e quais são algumas características que a gente usa hoje, né? O IBGE usa 5 características, o movimento negro muitas vezes vai utilizar um outro tipo de categorização, com brancos e pretos somente, mas que existe uma grande polêmica em torno dessa discussão.
E eu acho que é suficiente para a nossa aula de hoje. A gente vai continuar ainda nas próximas semanas avançando com um foco na construção histórica desse conceito de raça aqui no Brasil. A gente vai trazer teóricos como Gilberto Freire, que coincidentemente eu acabei de ver que está aqui, ó. O Gilberto Freire, a gente tem Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ter Florestan Fernandes também, para a gente falar um pouquinho como se deu essa discussão no contexto brasileiro. E, como de praxe, hoje eu vou terminar com uma questão para vocês refletirem, né? Afinal das contas, essa é a nossa intenção. Refletir sobre tudo o que a gente enxerga, ouve à nossa volta, para a gente ser capaz de intervir e melhorar a realidade, não só nossa, mas como da população em geral. A pergunta é a seguinte: por que que hoje a gente ainda usa o conceito de raça? Se a gente sabe que biologicamente esse é um conceito inoperante, ele não é comprovado, não existe. Por que que hoje a gente utiliza esse conceito? Inclusive o movimento negro utiliza o conceito de raça. Por quê, gente? Reflitam comigo. Na aula que vem a gente vai voltar nesse assunto. Como sempre, eu vou estar disponível para as dúvidas, por e-mail e pela plataforma. E espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Aguardo as suas considerações. Muito obrigada e fique em casa.